boa tarde, boa noite para alguns, né, que eu sei que assistam de madrugada, boa madrugada. Vamos iniciar hoje o capítulo 30, que é o último capítulo do nosso ano letivo, né, que fala sobre estatísticas, né. Então vamos falar sobre dados agrupados em classe, histogramas e polígonos de frequências. O conteúdo está compreendido nas páginas 48 a 55. Lembre-se que nós já vimos a estatística no segundo ano, né, que foi o ano anterior. E a estatística é um ramo da matemática que está interessado nos métodos científicos para a obtenção, organização, resumo, apresentação e análise de dados e também conclusões que podem ser utilizadas para a tomada de decisões. Vide quando nós estamos fazendo essa coisa dessa pandemia, né? As pesquisas, elas obtêm alguns dados e a gente toma decisões baseadas nesses dados, né? Que normalmente é dado pela OMS, né, o nosso Ministério da Saúde e assim por diante. Nós também temos a população e a amostra, né? Então imagine uma fábrica de parafusos com uma grande quantidade de unidades produzidas por dia. É impossível ou inviável observar todo o grupo de parafusos para retirar os defeituosos. O cálculo ou a retirada dos parafusos defeituosos não são feitos no grupo todo. Então, a gente denomina a população o universo e isso examina-se uma pequena parte chamada amostra. O total de peças produzidas ou de produtos ou objetos que possuem a mesma característica a gente chama de população, né? Se a gente tira uma parte dessa população, a gente chama de amostra. Por exemplo, alunos. Alunos tem em todas as escolas do mundo. Se a gente pega uma amostra desses alunos e fala colégio poente, então nós estamos referindo a apenas uma parte do grupo de alunos, certo? Quando a amostra é representativa, as conclusões sobre a população são de grande importância. Então aí nós temos a primeira coisa que é a distribuição de frequências, né? A distribuição de frequências, ela acontece quando nós conseguimos agrupar alguns dados de acordo com as suas características. Então aqui veja, nós temos essa altura que é classificada dessas seguintes formas, né? Primeira classificação, entre 1,51 a 1,58. Segunda classificação, de 1,59 a 1,66 e assim por diante. Esses estudantes, eles estão classificados entre uma dessas alturas, né? Que compreende, que está entre esses dois valores, tá? Então, após a coleta de dados, estes são distribuídos em classe ou categorias e determina-se o número de indivíduos pertencentes a cada classe. Este número é chamado de frequência de classe. E o histograma e os polígonos de frequência são duas maneiras gráficas de representar as distribuições de frequência. Nós temos o histograma, que consiste em um conjunto de retângulos que possuem as bases sobre um eixo horizontal, que é o eixo X, com o centro no ponto médio, né? As larguras iguais às amplitudes dos intervalos das classes e as áreas proporcionais às frequências de classes. Então aqui nós temos de novo aquele exemplo que a gente vai verificar agora como que a gente fez cada uma dessas classes, né? As classes da população, por exemplo, possuem amplitude de 7 centímetros. Então percebam que entre um e outro a amplitude sempre vai ser 7. O ponto médio de uma classe é a média aritmética dos valores. Então aqui, se eu tenho essa classe, que é de 1,67 a 1,74, né? Vou somar os dois e dividir por 2, né? Que é perto de 1,71. Tá? Então aqui, né, nós temos aqui 1,71, ele vai ser o nosso representante dessa classe, né? Então nós temos aqui o polígono, que é o histograma, né? E em todos esses dados aqui, cada uma dessas barras, elas representam numericamente essa tabela, né, da altura e os estudantes que compreendem a cada uma dessas classes, tá? O polígono de frequência, né, que é o contrário do histograma, é uma linha em que as frequências são colocadas sobre as perpendiculares levantadas nos pontos médios. Ou seja, né, nós vamos ter realmente um gráfico de uma função colocada nessa forma de polígono de frequência. Então nós temos essa linha, né, que vai representar o nosso polígono de frequência. Então lembrando, histogramas são essas barras, ok? E o polígono de frequências é essa linha vermelha, que está cada uma dessas barras do histograma. As distribuições de frequência relativa, né, é a porcentagem dos elementos dessa classe com o total de elementos do universo. Então, por exemplo, a frequência relativa da classe 1,59 e 1,66 é de 18%, né? Por quê? Nós temos 18 alunos que se enquadram dentre os 100 estudantes que foram classificados. A soma das frequências relativas de todas as classes
é sempre igual a 1 ou 100%. E a frequência acumulada, né, é a frequência total de todos os valores inferiores ao limite superior de um intervalo de uma classe, né? Então, por exemplo, a frequência acumulada até o intervalo de classe 1,66 a 1,74 é a classe 1,51 a 1,58 com a classe 1,59 a 1,66, somadas também com a classe 1,67 a 1,74. Então, nós vamos somar o 5 com o 18 com o 42. Isso dá 65. 5 moedas foram lançadas 1000 vezes em cada um lance, foi anotado o número de caras. Os números dos lances dos quais nós podemos obter 0, 1, 2, 3, 4 e 5 caras estão indicadas nessa tabela, né? Então aqui nós também temos uma outra forma de polígono de frequências. 38 vezes deu nenhuma cara, depois 1.144 vezes deu apenas uma cara e assim por diante, tá? Representação gráfica de dados, né, nós temos, quando nós não temos uma classe, né, nós podemos fazer exatamente dessa forma. Nós não precisamos colocar a média aritmética entre as pontas para ser o representante da classe, porque a classe em si, ela já é definida por um único valor, certo? E quando nós vamos construir a frequência relativa, né, ou frequência acumulada, nada mais é do que pegar todos os valores e todos os que vêm antes dele, certo? E quando nós estamos falando de porcentagem, lembre-se, é a frequência de que aquilo ocorreu dividido pelo número de vezes que foram feitos. Então, nós vamos pegar o valor daquela classe e dividir por 5.000, né? Porque o exercício fala que cada moeda foi lançada 5.000 vezes, ok? Então, aqui nós temos o número de caras, né, que foram menores que 0. Nunca aconteceu de nunca ter cara, né? Pelo menos uma cara 38 vezes, pelo menos duas caras 182, né, que às vezes que não ocorreu nenhum, mas às vezes que ocorreu pelo menos uma, mas às vezes que aconteceu pelo menos duas, né, e assim por diante. E quando nós estamos representando os gráficos, né, de uma frequência acumulada, ela sempre vai ser um gráfico crescente, né, porque é sempre um valor somado com o seu anterior, ok? Com isso, nós encerramos a nossa primeira aula, né, sobre esse capítulo. Essas são as atividades propostas em relação à aula de hoje. Um abraço para vocês e até a próxima.